Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje nós temos várias entrevistas especiais. Eu começo essa programação conversando com a deputada do Parlamento italiano, Renata Bueno, de Curitiba, que hoje representa toda a América do Sul no Legislativo italiano. A deputada esteve na Sociedade Cultural Brasil-Itália, em São Bernardo do Campo, conversando com os oriundi, com os descendentes, conversando com os dirigentes daquela entidade, falando do seu trabalho no parlamento italiano, principalmente na questão que se refere à dupla cidadania. Hoje está difícil conseguir a dupla cidadania e ela tem um trabalho interessantíssimo, você vai acompanhar nesta entrevista. Nesse mesmo encontro estava o secretário de Relações Internacionais de São Bernardo, o ex-vereador Tunico Vieira. Eu aproveitei e bati um papo legal com o Tunico Vieira, falando do trabalho na sua pasta, da importância da recepção à deputada Renata Bueno aqui no Brasil. Também conversei, claro, com o presidente da Sociedade Brasil-Itália, meu amigo Michele Perricone, e também com o seu diretor jurídico e o presidente da Comissão de Festejos de Atividades da Brasil-Itália, Luiz José Moreira Salata, que se emocionou ao falar da Itália, falar dos seus antepassados, falar da importância de receber uma representante brasileira no parlamento italiano. Dali, a gente foi até a Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, onde acontecia uma sessão solene em homenagem aos imigrantes italianos. Sessão solene promovida pelo vereador Hiroyuki Minami, do PSDB. A gente conversa com o Minami nessa entrevista e mostra trechos desta sessão solene bastante importante. Eu converso no bloco Café com Letras com o secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Firmino da Silva, o Martinha. E são dois blocos de entrevistas, ou seja, tem informações para todos os gostos e eu espero que você acompanhe aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu vou mostrar rapidamente a nova adega do João Martinelli, da Deise, aqui na Superbanca, que tem vinhos fantásticos. Eu falo disso no segundo bloco da entrevista com o Martinha e a gente vai mostrar imagens dessa adega. Então, não mude de canal, a gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho começa o programa Joaquim Alessi. Até já! Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje eu tenho a grata satisfação de participar aqui de uma visita na Sociedade Cultural Brasil-Itália, em São Bernardo do Campo, visita da deputada do Parlamento italiano, Renata Bueno. Renata, deputada, obrigado por conceder a entrevista. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar em São Bernardo e conversar com vocês. Ótimo. Primeira vez em São Bernardo, né? Como é que está a primeira impressão da cidade, qual que é? Foi bonito, até comentei isso. Nós passamos antes por Santo André, São Paulo, e para chegar aqui, eu já estive muitas vezes na região, mas assim, numa presença, num evento em São Bernardo é a primeira vez. Estou muito contente e muito bem recepcionada aí por toda a comunidade italiana. E é gostoso conversar com a deputada. Eu estive aqui na Sociedade Cultural Brasil-Itália, mediando um debate entre alguns candidatos ao parlamento italiano, candidatos aqui da região, a gente levou ao ar e já falava da importância desse trabalho. A senhora colocou que são 630 deputados lá, e é o único parlamento que tem essa abertura para moradores de fora do país, né? Os ítalo-brasileiros aqui no caso especificamente. Como é que tem sido esse dia a dia e que debates têm sido feitos? O que a gente pode trazer de novidades para o ítalo-brasileiro, para o descendente, para o oriundi, aqui no Brasil, saber da sua atuação na Itália? O parlamento italiano é pioneiro em dedicar essas vagas para os italianos no exterior.
interessante porque os consulados, as embaixadas representam o governo. E nós, através desse mandato, representamos o povo, que não é porque está fora do seu território que deixa de ter a nacionalidade, né? Então, os italianos no exterior continuam a levar a cultura, todo o amor e a paixão pela Itália, e nós temos que manter isso aceso. Então, não só vir, estar presente, reunir, ouvir, mas trabalhar pelas demandas. São muitas demandas no sentido da atenção aos consulados, de poder levar vontades também para o governo italiano, e a gente trabalha sempre na intermediação de tudo aquilo que interessa ao cidadão italo-brasileiro, tudo aquilo que leva a informação também, vários aspectos, muito amplo e muito dinâmico, né? Porque você pense, um país do tamanho do Brasil, que afinal de contas a nossa representação é América do Sul, mas eu dou atenção ao Brasil, que já é um país continental, e ainda tendo que ter a função prioritária dentro do parlamento, que é em Roma, né? Então é uma rotina bastante puxada. Legal. E eu, como um legítimo Alessi, né, eu sei da dificuldade que se tem hoje, por exemplo, com a questão da dupla cidadania. A minha irmã já tem, eu estou lá tentando, e mudou um pouco, eu sei da sua batalha. Como é que está essa situação hoje? A situação é dura, porque os consulados hoje não têm dado conta de atender o tamanho da demanda, né? Os italianos que para cá vieram, eles teriam que ter mantido tudo aquilo que é registro civil, de casamento, de nascimento de filho, de óbito, perante os consulados para informar o governo italiano. E isso não foi feito. Então, de alguns anos para cá, nós despertamos para isso e todo mundo está querendo atualizar os seus registros, e por isso que gera toda essa problemática para reconhecer uma cidadania italiana. Tenho lutado muito com o governo italiano, inclusive nessa semana foi aprovado um projeto, uma proposta minha, para que se crie um fundo de tudo aquilo que se arrecada dentro dos consulados, se crie um fundo de dinheiro para que retorne aos próprios consulados, dando a eles maior estrutura. Dificuldade hoje é a crise econômica na Itália, cada vez os consulados tendo menos estrutura de atendimento e a demanda crescendo. Então, a gente precisa ir ao encontro para dar a atenção necessária a essas pessoas e fazer com que esse processo, então, possa fluir e ter um resultado mais rápido. Só para a gente concluir, tem muita gente querendo conversar com a deputada aqui, a gente sabe, e vou te chamar de você, mesmo que você bem mais. Você já disse no seu pronunciamento aqui da importância dos italianos na construção do Brasil mesmo, né? No campo, na indústria, na metalúrgica aqui, até nos sindicatos. A gente tem a origem dos nossos sindicatos aqui são de italianos, Andreotti, essas coisas todas. A gente tem uma participação importante. Lá na Itália, as autoridades, o governo, a sociedade, ela sabe, eles têm conhecimento disso, reconhecem essa atuação do italiano no Brasil? Eles sabem, mas deveriam saber mais. Não sei se eu consigo me explicar. Eles sabem que o italiano no mundo é importante, mas eles não sabem muitas vezes como dar a devida importância, né? Como dar o devido valor. Então, claro que hoje a Itália passa por uma crise e a prioridade é cuidar daquilo que está dentro de casa, né? Então, nós precisamos e tentamos diariamente levar essa notícia de nós, dos italianos que estão aqui no exterior, que são cidadãos, que têm todos os deveres e direitos como todos os demais cidadãos italianos que estão dentro da Itália. Então, a gente, enfim, leva isso, são reconhecidos e a gente tenta cada dia incentivar, é claro, porque eu acho que os italianos no mundo nada mais é do que um grande patrimônio que a Itália tem. Nós temos 60 milhões de italianos dentro da Itália e outros 60 milhões espalhados no mundo. Então, é uma Itália além da Itália. Daí a importância da presença no parlamento italiano. Obrigado, deputado. Sucesso no trabalho lá. Parabéns. Grazie mille a tutti. A deputada Renata Bueno, do Parlamento Italiano, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente volta já já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores, depois de entrevistar a deputada Renata Bueno, do Parlamento Italiano,
eu tenho a honra e a satisfação de conversar com o secretário de Relações Internacionais de São Bernardo do Campo, meu amigo Tunico Vieira. Tunico, sempre bom receber uma deputada do parlamento italiano, você que é secretário de Relações Internacionais, você já conversou com ela, já convidou para eventos aqui. Esse intercâmbio, essa relação é fundamental para o desenvolvimento da cidade, da região, né? Olha, Joaquim, primeiro, boa noite a todos. É um prazer também enorme estar contigo, falando de vários assuntos, hoje especificamente da visita da nossa deputada ítalo-brasileira, chama-se, né? Renata Bueno, aqui na nossa cidade. Como você mesmo diz, o mundo hoje não tem mais fronteiras, né? Tudo se relaciona, tudo está interligado. E no caso específico de São Bernardo, nós temos uma colônia italiana muito atuante, forte, presente e grande na nossa cidade. Esse relacionamento com a deputada facilita e ajuda, né, na cidadania, no exercício da cidadania dos cidadãos ítalos brasileiros que vivem aqui em São Bernardo. Então, a presença dela, a visita dela à nossa cidade é muito importante para as relações com a comunidade e também para as relações da cidade de São Bernardo com o governo italiano e com as cidades italianas. Hoje, a própria Secretaria nossa de Relações Internacionais, ela tem gemelágios, como os italianos dizem, né, quer dizer, irmandade, com várias cidades, várias parcerias com cidades italianas, que essa aproximação diplomática e política nos auxilia muito na renovação de contratos, na atração de novas empresas, que é o que São Bernardo, uma cidade grande como a nossa, precisa para manter e para aumentar ainda mais a sua possibilidade de sustentabilidade, né? Essa é a ideia dessa nossa participação nesse evento aqui na comunidade Brasil-Itália. Maravilha. E faz tempo que a gente não conversa, eu estava com saudades até. Fala um pouquinho como é que está o trabalho à frente da secretaria, tem projetos, tem parcerias firmadas. Faz um resumo aí para o telespectador de como é que está o trabalho na Secretaria de Relações Internacionais. Olha, Joaquim, eu não tenho como falar contigo sem ser transparente. Você sabe da minha admiração pelo seu trabalho. Eu costumo dizer que, politicamente, né, no campo eleitoral, eu continuo com aquela frase que você foi um dos primeiros que me respondeu quando eu mandei o e-mail. Eu falei que a pausa faz parte da música. E eu continuo em pausa eleitoral e política. Mas, administrativamente, eu estou num momento muito importante e muito produtivo, né? O governo atual me deu uma missão e uma liberdade muito grande para a atração de novas empresas. Como você mesmo sabe, com essa aproximação com o governo sueco e essa parceria e a possibilidade da construção dos caças aqui em São Bernardo, nós estamos desenvolvendo um polo de defesa, como eu disse para ti, que pode ser, eu diria, o sucesso e o segredo para uma cidade sustentável sem transferência de verba federal. Porque qual é a agonia de todo município brasileiro? Sem o aporte financeiro do governo federal, a cidade não tem capacidade de investimento. Então, você cria vários serviços que necessitam ser mantidos, isso tem um custo, só que se você não tiver receita para isso, esses serviços acabam deteriorando, piorando ou simplesmente inexistindo. Então, a nossa secretaria é a que faz o primeiro contato com todas essas possíveis parcerias, empresas, negócios, para que essa cidade torne-se sustentável. E eu, graças a Deus, estou participando desse momento histórico da nossa cidade com muita felicidade, muita alegria e muito empenho. E, como disse a deputada, eu acordo também todos os dias com a vontade de produzir pela minha cidade. E quem te conhece sabe disso perfeitamente. Tunico, parabéns pelo trabalho e até uma próxima oportunidade. E conta com o programa para divulgar sempre as ações da sua pasta. Você também está à disposição na Prefeitura. Um abraço a todos, sempre bom vê-lo. Obrigado. Secretário Tunico Vieira, de Relações Internacionais de São Bernardo do Campo, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. E depois de conversar com a deputada Renata Bueno, com o secretário de Relações Internacionais de São Bernardo do Campo, Tunico Vieira, agora falo com os anfitriões aqui da recepção da deputada Renata Bueno, primeiro com o presidente da Sociedade Cultural Brasil-Itália, meu amigo Michele Perricone. Como é que é receber a deputada aqui na Brasil-Itália, Perricone? Graças a Deus, é uma coisa maravilhosa. Esse é um fruto que a gente está conseguindo com o trabalho dos amigos e o trabalho da gente. É da Brasil-Itália há nossos 40 anos, procurando levar o nome da comunidade sempre para cima e para frente.
Maravilha. Deixa eu falar aqui com o Luiz José Moreira Salata, advogado, que fez o discurso, um discurso emocionante. Ele ficou bastante emocionado, não é fácil, é muito... Está emocionado aqui de novo, mas isso é amor pela Itália, isso é amor pelos antepassados e por quem faz muito por esse ABC, por São Paulo e pelo Brasil, né, Salata? Isso. Bom, boa noite, Joaquim. De pronto eu quero te agradecer a gentileza de ter acolhido o meu convite, justamente para receber essa moça muito bem instruída, né, simpática, né, e que nem parece que é uma deputada federal do Parlamento italiano, dada a igualdade com que trata os seus semelhantes. Eu conheci a deputada Renata Bueno por ocasião da segunda jornada parlamentar da Câmara Municipal de São Paulo, e ela trouxe uma colega, deputada federal, professora de faculdade. Então, essa jornada se iniciou às 9 horas e durou até às 13h30. Então, eu posso até dizer na gíria que eu recebi um banho de civilização, porque a própria Renata, você viu a desenvoltura que ela tem para expressar os seus conhecimentos. E compareceram também o senador Eduardo Polastri, ex-senador, né? Eduardo Polastri, e que disserrou sobre a atual situação negocial entre os empresários italianos e brasileiros. Se você se recorda, o ex-senador Eduardo Polastri é presidente da Câmara de Comércio, Indústria e Agricultura Brasil-Itália. Apesar dos seus 80 e tantos anos, ele tem uma desenvoltura para desenvolver um raciocínio. E nessa ocasião, eu contei as minhas histórias para ela, apresentei o meu cartão e convidei. Não é? E na segunda-feira, por ocasião da entrega do Loba Romana na Assembleia Legislativa, e novamente eu a convidei. E o vereador Minami levou o caderninho, vamos dizer assim, da homenagem que ele presta da medalha do imigrante italiano aos seus descendentes. Então ela telefonou e falou, estou indo aí. Então eu fui buscá-la no aeroporto hoje, passamos aí pelas cidades, né, mostrando os detalhes da cidade, disse que tem perto de 1 milhão, muitos italianos, e contei uma história, né, conforme eu gosto de contar, muito bem detalhada. E foi o embaixador de São Bernardo nessa visita, que, pela disposição e pelo discurso dela aqui, deve trazer bons frutos, não só para a cidade, mas para a região e para o Brasil. Né? Então, Joaquim, eu tenho um especial interesse pela elaboração dos convênios, não é? Do intercâmbio com a Itália. Né? Nós temos aqui o Dr. René, que é o coordenador do curso de italiano da Brasil-Itália. Então, a gente já está bem entrosado aqui, eu vim conversando com ela, então isso certamente frutificará. Inclusive, conforme você bem viu, eu levanto uma bandeira da criação do Museu da Imigração Italiana, que é uma coisa necessária. As pequenas comunas perto de Taubaté, no interior, tem um museu. Por que não São Bernardo do Campo? Então eu estou empunhando essa bandeira aqui na Brasil-Itália, né? Ela concordou com a ideia, disse que vai ajudar, né? Nos pode contar com o programa nessa trincheira aí, que nós vamos lutar junto para fazer essa... Você, como sempre, muito gentil. Eu agradeço, então. Parabéns, viu, pela iniciativa. Deixa eu encerrar aqui com o meu amigo Perricone. Perricone me convidou muito gentilmente para eu vir assistir aqui a estreia do Brasil na Copa do Mundo, o jogo da Croácia. Assisti, tomei um belo vinho com ele aqui. O Brasil ganhou, me convidou para vir ver o jogo da Itália, infelizmente eu não pude, mas eu tive uma justificativa que eu vou te pedir desculpas agora aqui no ar. Era aniversário do meu sogro, 84 anos, eu não podia deixar de ir ao aniversário do sogro, o seu João Franco de Oliveira, uma das pessoas mais importantes da minha vida. E foi um sábado à noite que a Itália jogou aquele primeiro jogo. Infelizmente a nossa Azurra foi desclassificada, mas você marcou um golaço trazendo a deputada aqui para Brasil-Itália, né, Perricone? Joaquim, a gente, o culpado desse negócio aí é você. Certo. Porque no primeiro jogo você viu, a Itália ganhou. No segundo você não viu, A Itália perdeu. a Itália empatou. Aí no terceiro você não viu, a Itália perdeu. O dia que você viu, você era pé quente, aí. Pode botar a culpa em mim, mas Perricone, parabéns por mais esse trabalho da Brasil-Itália, que faz que tem essa atuação importantíssima junto à comunidade ítalo-brasileira. E eu gostaria de lembrar para você que você está devendo Fazer o curso.
Vim fazer o curso. E agora eu preciso mesmo, porque eu quero ir para a Itália, preciso falar pelo menos buonasera lá. Obrigado, Perricone. Eu agradeço a presença de todo mundo que nos prestigiou hoje. Eu estou tendo um pouquinho de problema de saúde. Já Eu tá peço ficando bom. desculpa aos amigos aqui, mas se Deus quiser, daqui vamos para a Câmara Municipal, onde 12 descendentes de italianos e imigrantes italianos receberão a medalha do vereador Minami, que presta homenagem aos imigrantes. Que é descendente de japonês, mas sempre homenageia os italianos, né? Ele carrega essa bandeira, que ele não tem, é uma pessoa do mundo. Verdade. O vereador Hiroyuki Minami, do PSDB de São Bernardo do Campo, muito nosso amigo, está sempre aqui nas atividades da Brasília Itália, né? Inclusive, ele fez curso de língua italiana, fala muito bem, faz Parla italiano? Lui parla italiano. E ringraziamo a tutti, una buona notte. E as portas da Brasília Itália estão abertas aos italianos, descendentes, aos brasileiros, simpatizantes. Nós estamos todo dia aqui. Maravilha. Na Brasília Itália, das 13 horas às 21 horas, porque muitas pessoas que às vezes necessitam de alguma informação sobre dupla cidadania, eles não podem vir em horários normais, nós atendemos aqui, tudo gratuitamente, até as 21 horas. Maravilha. Daqui a pouco o Alessi vai estar aqui aprendendo italiano. Obrigado, Perricone. Obrigado a você. Espero que você tenha gostado dessa reportagem. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouco está de volta. Até já. Viva Itália! Viva o Brasil! Viva Brasil e Itália! Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu acabo de sair lá da Sociedade Cultural Brasília Itália, onde eu conversei com meu amigo Michele Perricone, com Salata, com a deputada Renata Bueno, deputada que vai estar aqui daqui a pouquinho no plenário da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, onde o vereador Hiroyuki Minami, do PSDB, mais uma vez promove uma sessão solene em homenagem à comunidade ítalo-brasileira, aos italianos. Já teve há poucos dias aqui uma da comunidade nipo-brasileira, que infelizmente eu não pude, mas vou mostrar algumas fotos aí para vocês, mostrei na revista ABCD Real que está circulando esse mês. O Minami nem viu ainda, está chegando nas bancas esses dias, ele vai ver agora essa revista. Parabéns por mais uma iniciativa dessa, como falava o secretário Fábio Cassetari, legítimo descendente de italiano. Você é um cidadão, você é um político que entende que as origens de São Bernardo, elas estão muito ligadas, enraizadas no trabalho desses imigrantes, dos japoneses, dos italianos, dos espanhóis, portugueses, e você está sempre homenageando, né? Joaquim, é um prazer muito grande estar no seu programa mais uma vez. Essa sessão solene eu realizo hoje pela 15ª vez. A minha lei é de 99 e todos os anos a gente vem fazendo essa homenagem. E hoje são mais de 200 personalidades da comunidade italiana homenageadas aqui na Câmara Municipal. Eu gosto muito dessa sessão, eu me emociono porque a gente encontra pessoas, né, muitas pessoas que já foram devidamente esquecidas, né, mas que a gente resgata e homenageia, reconhece o trabalho, a luta que essas pessoas tiveram na São Bernardo Antiga e em função desse trabalho, desse lavoro, é que São Bernardo do Campo é a cidade pujante que é hoje. Então, eu acho que é uma sessão solene extremamente interessante, de muita emoção
e que as famílias vêm aqui realmente para receber esta singela homenagem, que é a medalha do imigrante italiano e seus descendentes, criada por mim, oficial, né? E que as famílias têm hoje a honra de receber. Legal. E olha, você sabe disso, mas a gente contando, porque eu estava lá na Sociedade Cultural Brasil-Itália agora há pouco, eles fizeram uma recepção, aproveitando que você convidou a deputada Renata Bueno para estar presente aqui. Olha, o que o pessoal estava comemorando essa sessão e convidando as pessoas que estavam lá para vir aqui, o Perricone, o Salata, todo mundo te elogiando, o secretário de Relações Internacionais, Tonico Vieira, que também esteve lá falando disso. Isso mostra o trabalho de desenvolvimento e de educação da cidadania, né, Minami? Sem dúvida. Eu acho que muitos vereadores não gostam desse tipo de trabalho. Eu acho que extra trabalho de plenário, sessão ordinária, a gente tem o dever, como homem público, como representante do povo, reconhecer essas pessoas. Então a gente promove uma verdadeira festa de congraçamento entre famílias de origem italiana aqui, que muitas vezes não se conhece, mas através dessa sessão solene se conhecem, acabam se conhecendo e se confraternizando. Então, para mim é uma honra muito grande prestar essa homenagem à comunidade italiana, essa comunidade maravilhosa, né? E o Brasil deve muito a essa comunidade italiana pelo desenvolvimento que já alcançou. Maravilha. E a gente vai ficar por aqui para acompanhar essa bonita festa, mostrar um pouco para o nosso amigo telespectador. Mais uma vez, obrigado pela entrevista, parabéns pela iniciativa. Obrigado, Joaquim. Estamos à disposição, viu? Vereador Hiroyuki Minami, do PSDB de São Bernardo do Campo, nesta sessão solene em homenagem aos imigrantes italianos no município. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e nesse bloco Café com Letras, gravado aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, mais uma vez eu tenho a honra e a satisfação de receber o secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, meu amigo Cícero Firmino da Silva. Martinha, obrigado por mais uma entrevista aí. Não, Joaquim, obrigado a você aí pela oportunidade. E vamos lá, com bastante energia. E eu te convidei aqui porque eu estava vendo a revista ABCD Real deste mês, mostrar aqui até para os telespectadores, e tem página dupla aqui dizendo: Martinha tem lugar de destaque na volta ao PT. Tem uma foto, nós já até falamos dessa foto, já mostramos num dos jogos da Seleção Brasileira, esse abraço forte do Lula em você, emocionado. Você, nesse encontro que teve do Partido dos Trabalhadores, falar um pouquinho ainda dessa volta, porque nessa semana também você mais uma vez esteve com o ex-presidente Lula, levando vários sindicalistas, levando o pessoal da Força Sindical para um bate-papo no Instituto Lula, falando da relação com o governo, falando de uma série de coisas. Como é que foi esse novo encontro
com o presidente depois da volta ao PT, Martim? Pois é, Joaquim, foi muito gratificante. Nós tivemos lá 30 e poucos sindicalistas da Força Sindical, né, nessa reunião com o companheiro Lula, né? E eu saí de lá muito feliz, Joaquim, porque eu vi assim, o Lula bastante animado, muito, sabe, incisivo, com bastante energia, né? E isso nos contagiou bastante, né, positivamente. Falaram do momento econômico? Falamos do momento econômico, ele falou da questão dos 8 anos dele de mandato, falou da política no Brasil de todo o tempo, falou desse período atual, fazendo assim, uma análise da conjuntura, né, nacional e internacional. É tão interessante que você veja que nós ficamos lá mais de 2 horas em reunião, ele ouvindo cada um dos dirigentes sindicais e falando, respondendo, colocando os questionamentos, mostrando o que o governo tem feito, né, nesses últimos 12 anos, o que o Brasil evoluiu em termos de questões sociais, né? E isso foi bastante gratificante e eu percebi assim, que as pessoas que chegaram assim, mais ou menos em dúvida, né, de como ia ser a receptividade do companheiro Lula, eles saíram assim, muito sorridentes, muito felizes. Todo mundo quis tirar foto com o Lula para guardar, né, para sua lembrança, para levar para suas famílias, para colocar nos seus materiais do sindicato, né? Então, assim, foi um momento ímpar, um momento muito importante mesmo, né, os dirigentes sindicais ali com o companheiro Lula. Legal, e tenho certeza também de que na próxima edição da BCD Real a gente vai ter um pouco dessas fotos, um pouco dessa história, que é importante levar para os nossos leitores, para os moradores, principalmente aqui de Santo André, de Mauá, do ABCD, também essas informações. Sem dúvida, nós vamos estar, né, tendo a oportunidade de falar mais sobre esse encontro, que foi muito importante, e a gente está aí ajudando a esclarecer aí a população, a sociedade, sobre a desenvoltura do Brasil, o que tem acontecido nos últimos tempos. Legal, Martim, eu estava lendo aqui no O Metalúrgico, que saiu essa semana, quentíssimo, e estava falando daquele teu trabalho na Comissão da Verdade, da Superação. Você coordenou um debate lá no sindicato. Como é que foi isso? O que foi discutido? O que tem de novo nesse tema? Aqui a Câmara Municipal de Santo André, através do Montorinho, o vereador Montorinho preside uma comissão da Comissão da Verdade aqui em Santo André. Muitas prefeituras criaram as suas comissões, além dele tem o Sardano, o vereador Sardano, o Cicotinho e outros vereadores. Ou seja, aqui, que eu não me lembro. Suprapartidário. Suprapartidário, de vários partidos. Uma comissão tem 5 pessoas nessa comissão, 5 vereadores. E eles têm assim feito várias reuniões, ouvir depoimentos das pessoas que passaram por esse momento difícil da história do Brasil. E ele quis encerrar, inclusive, essa coleta de informações, esse evento, no nosso sindicato, né? Pela história do sindicato, seus 80 anos de existência, um sindicato que sempre teve pessoas ligadas a enfrentar vários movimentos, né, ditatoriais, no sentido de buscar sempre a democracia, tá? Então ele quis, e foi uma coroação para todos nós, tanto para a comissão, eu entendi isso, como para nós do sindicato, inclusive, as pessoas que estiveram lá com o nosso auditório lotado, né, para a gente estar ouvindo. Estava lá várias pessoas que passaram pelo regime militar, estava o Cido Farias, o Saulo Galipe, Tião da Favela. Tinha o padre Rubens também, que esteve lá também, a pessoa falando muito da sua militância aqui na cidade de Santo André, muito importante. Então foi um momento também assim, muito legal mesmo, muito importante, porque esses documentos ajudam no sentido de esclarecer a juventude. Pode ir para as escolas, para as universidades, para as escolas estaduais, escolas municipais, né, essas pessoas fazendo o seu depoimento e mostrando o que foi o Brasil nesse período, as dificuldades que os brasileiros encontraram, inclusive, na busca da gente ter hoje uma democracia. Talvez não é tudo aquilo que se pensa, que se imagina, que se quer, mas mostrando a diferença daquele período e dos momentos de hoje na vida do nosso país. E eu estou lendo aqui no Jornal do Sindicato que você fez um discurso de superação, inclusive lembrando as dificuldades do movimento sindical naquela época. Tem uma frase tua aqui, durante a tua intervenção lá, que você falava: os banheiros das fábricas eram mantidos sem água por uma semana
a comida era intragável e você só sabia se teria reajuste salarial quando recebia a papeleta, que era o olerite da época, né? Quer dizer, ou seja, todos esses males que um regime de exceção provoca na sociedade de uma forma geral. Eu tenho procurado, Joaquim, falar isso, porque eu comecei a trabalhar registrado numa fábrica em 1967. Então, você veja, eu passei por todo esse momento, os períodos... Era o auge do período. O auge do período, e eu dei um exemplo de uma empresa que eu trabalhei na Lapa, a Siemens, né? Uma empresa, naquela época tinha 5, 6 mil trabalhadores, uma empresa conhecida, alemã, essa inclusive que teve envolvida aí nesses escândalos aí do metrô. Naquela época, inclusive, a gente fazia peças já para o metrô. Eu lembro que em 72 a gente já fazia peças para o metrô nessa empresa. E às vezes ficava aí uma semana, 3 dias, 4 dias sem água, né? Você não sabia se cortavam água de propósito ou se não tinha água. Os banheiros ficavam uma imundície da nojo, era impossível você entrar naquele banheiro. E assim, você não tinha um Ministério do Trabalho para acudir os trabalhadores, você não tinha sindicato que era proibido de atuar, enfim. Os trabalhadores ficavam jogados à própria vontade dos empresários. Os que tinham um pouquinho mais de boa vontade tratavam minimamente dignos os trabalhadores. Os que não tinham, você veja empresas desse porte tratavam os trabalhadores como se fosse pior do que presidiário, né, com todo o respeito que tenha, né, pior do que animais selvagens, entende? Então essa era a selvageria que nós passamos dentro das fábricas. A gente via trabalhadores ser demitidos por justa causa e perder todos os direitos, não tinha onde recorrer. A própria justiça era extremamente patronal. E os trabalhadores não tinham informação nenhuma, e eu citei lá também, eu lembrava, quando eu trabalhava na Moles, a gente ficava sabendo, antes de 78, quando a gente fez aquela primeira paralisação, a gente ficava sabendo do reajuste quando recebia a papeleta de pagamento, que a gente chamava na época, a folha de pagamento, que a gente sabia... Nem sabia se o valor não sabia nem o valor, a gente fazia o cálculo para ver e depois tentar verificar isso, se estava certo ou não, né? Então era isso, os trabalhadores eram tratados... Como a empresa falava, olha, eu te dou aqui um emprego e você faz o que eu quero que você faça. Tá certo. As leis não eram realmente obedecidas. Martinho, eu ia gravar um bloco só, mas tem tanto assunto bom para falar com você, faz tempo que a gente não conversa. Eu vou te pedir licença para ficar mais um bloco, eu vou chamar um rapidíssimo intervalo comercial. Na volta a gente continua falando disso. Eu quero falar também de como é que está a projeção pelo PLR desse ano, o que está sendo discutido. É importante essa tua visão, porque hoje, além de tudo, você é secretário do Trabalho, você tem uma visão mais ampla ainda do quadro econômico, não só da cidade, mas da região e do país. Mas daqui a pouquinho a gente está de volta. E eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. É 30 segundos. A gente volta rapidinho para continuar batendo esse papo com o secretário do Trabalho de Santo André, Cícero Firmino da Silva Martins. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores, como eu disse, e como o bloco chama Café com Letras, agora a gente teve um cafezinho aqui, servido pela Deise, a mulher do João Martinelli, que é o dono da Superbanca. Um café maravilhoso que vocês precisam conhecer. Daqui a pouco eu vou mostrar umas imagens aqui. A Superbanca agora voltou a trabalhar com vinhos, tem uma adega maravilhosa, vinhos sensacionais e a preço de custo. A qualidade, o custo-benefício. A gente vai mostrar a adega do João Martinelli. Tem vinhos maravilhosos. Mas vamos falar um pouquinho da Secretaria do Trabalho, vamos falar um pouquinho do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá. Martinho, eu estava lendo aqui na manchete do Metalúrgico, dizendo que trabalhadores da Polimetri rejeitam nova proposta de PLR e mantêm a greve. Está difícil negociar a PLR com as autopeças, né? É difícil, porque esse ano a gente teve uma certa retenção, né, do mercado de automóvel, por alguns motivos, a questão da Argentina, tem também a questão aí, a gente acredita que tem também um pouco do setor automotivo aí, essa negociação com o governo, na questão de manter o IPI dos carros mais baixos. Agora, o ministro do já garantiu até 31 de dezembro. Já liberou até reduzido, 31 de dezembro, eu acredito que agora volta, né, dar uma certa normalizada. Tem também a questão, aqui a nossa região foi atingida bastante pelo fim da Kombi,
do Gol geração 3, né, que era aquele Gol bolinha, né, que se fabricava aqui na região, a Kombi e o Fiat Uno, né, muitas das peças eram fabricadas aqui na região. Então muitas autopeças nossas sofreram esse impacto, né, e isso teve reflexo direto aí na questão econômica de cada empresa. Então a gente tem encontrado em algumas delas dificuldades. Algumas têm ido razoavelmente bem e outras nós temos tido mais dificuldades. Então temos buscado também mostrar para os empresários que hoje, nesse mundo novo da relação capital e trabalho, é importante essa questão do PLR, da participação nos resultados da empresa, porque um trabalhador motivado que está envolvido na produção, ele produz mais, produz melhor qualidade. E isso hoje é muito importante. A gente percebe que as empresas que não investem nisso, né, eu deixo aqui inclusive o meu recado, hoje, em qualquer setor, quem não investir no trabalhador, no sentido dele participar e entender o seu processo produtivo e a importância da qualidade do seu produto, ele não vai ter sucesso. A competitividade hoje ela é muito grande, muito forte, e às vezes a margem de lucro ela é totalmente comprimida se você não tiver essa participação, né, dos trabalhadores, sua mão de obra no seu produto. Então, a gente tem encontrado algumas dificuldades, mas a gente tem procurado convencê-los também da importância de manter sempre um PLR à altura daquela, né, da necessidade dos trabalhadores. Muitas vezes você tem uma reivindicação mais alta, uma expectativa mais alta, mas é importante, na medida do possível, você conseguir contextualizar no sentido de você ter uma proposta que atenda a maioria dos trabalhadores, né? Isso tem sido a nossa busca. Legal. Vamos falar um pouquinho da Secretaria do Trabalho, como é que está a atuação lá, o que tem de novidade da pasta? Olha, a nossa secretaria tem a gente diz assim, ela tem 3 pilares importantes, que é a questão da empregabilidade, que a gente busca as empresas para que eles coloquem a necessidade das vagas que eles têm, né? Nós temos lá um hall aí de cerca de 400 empresas, né, relacionadas, que fornecem as vagas lá para a nossa secretaria. A gente disponibiliza essas vagas para os trabalhadores, chama os trabalhadores, passam pelo nosso centro, ali na Secretaria do Trabalho, eles deixam nosso nome, endereço, tudo, faz o seu cadastro, e à medida que tem as vagas a gente vai chamando esses trabalhadores, encaminhando para as empresas. Esse é um trabalho muito importante que a gente tem feito, além da carteira profissional, além do caminhar para o seguro-desemprego e etc. Tem também o time de emprego, né, que é um setor onde às vezes as pessoas estão um pouco desestimuladas, um pouco baixo astral, procura emprego, não encontra, né, aquelas pessoas vão ficando um pouco, né, ali estressadas com essa questão. Então a gente tem lá um setor, inclusive, que é o chamado time de emprego, que você motiva a pessoa, mostra para eles as saídas, dá orientação, ensina a fazer um currículo, ensina como ela se apresentar, como ela chegar no emprego, como procurar um emprego, enfim, também é uma área aí, também, nossa, muito importante. Nós temos também a questão de cursos, né, que a gente precisa fazer. Estamos com um problema ainda no governo federal, estamos aí entrando no Pronatec, e para alguns setores, mas nós estamos aí também avaliando aí para o segundo semestre a possibilidade de a gente estar vendo o curso de requalificação profissional. Sim. Esse é um outro pilar também importante. E a questão da economia solidária. Existe uma faixa de mercado que as pessoas não conseguem competir para procurar um novo emprego, né? Então a gente tem que procurar o quê? Preparar essas pessoas para que através de algumas cooperativas de trabalho ele possa criar sua renda. Nós temos uma questão cultural que as pessoas acham que só vai ter renda se ele tiver um emprego, né? E é possível você ter outros mecanismos, através de cooperativa, dos trabalhos individuais, né? Cada um tem a sua expertise, você juntando isso, você cria um produto, um vende, outro produz e tal, e você cria uma sinergia, né, entre esses trabalhadores para eles produzirem um trabalho e a gente ajudar nessa venda, nessas coisas todas, para que ele possa gerar a sua renda, né? Então essa questão da economia solidária, nós inauguramos a casa, reinauguramos agora recentemente ali na Siqueira, na Campos Sales, né? Número 370, né? Onde a gente pode expor, onde pode o pessoal discutir, fazer reuniões, preparar essas pessoas e também expor os seus produtos. Ali é uma casa grande, comporta bem isso e tal. O nosso diretor, o Wilson, que cuida dessa área de economia solidária, e na parte de empregabilidade, o Carlos Bianchi, o Toquinho, que cuida dessa área para nós. Então a gente tem, né, com todas as dificuldades financeiras, mas é como o prefeito nosso disse, nosso desafio é fazer
muito com um pouco de recurso que a gente tem. E é nesse sentido que nós estamos buscando desenvolver essa secretaria nova, né, que está começando agora esse ano, né, que era uma reivindicação nossa do movimento sindical e que o prefeito, né, realizou essa reivindicação e a gente está aí com esse desafio. Maravilha. Martinha, a gente vai falar mais vezes. Por hoje é só, o tempo de televisão é curto, mas obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado a você, Joaquim, e até a próxima, se Deus quiser. Cícero Firmino da Silva Martinha, secretário do Trabalho de Santo André, presidente licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, conversou com você aqui no Bloco Café com Letras, no programa Joaquim Alessi. O programa não acabou não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não erre. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, como eu falei um pouco antes, agora a gente vai mostrar a adega da Superbanca do meu amigo João Martinelli, alguns dos vinhos fantásticos que ele está trabalhando aqui e que vocês podem ter uma ideia pelo custo-benefício, vinhos muito importantes. Deixa eu falar, ó, tem um primitivo, esse vinho italiano fantástico, um vinho que vem da Puglia, IGT, Indicações Geográficas de Tradição, um vinho típica, né? É um vinho 2012, primitivo. Pra vocês terem uma ideia, custa R$ 29,90. Esse vinho está quase de graça. É um vinho maravilhoso, importado aí por uma das maiores importadoras do Brasil e que o João Martinelli conseguiu um bom preço para negociar. Peguei esse vinho por acaso, mas tem outros vinhos, desculpa aqui, batendo aqui, maravilhosos, como esse Anticello aqui, Bardolino, também italiano. Vê que tem vinhos fantásticos que você vai poder saborear aqui num preço muito interessante, R$ 51,90. Esse vinho está realmente, olha, vamos pegar aqui, estou vendo um chileno, eu gosto muito de vinho chileno também, tem muita gente. Esse chileno aqui é um Palo Alto, é um vinho do Vale do Maule, no Chile, 2010, é um blended que ele tem Merlot, Shiraz, Tempranillo e um Viognier. Um vinho que vale a pena ser consumido, vale a pena conferir, está num preço muito legal, que é R$ 49,90. Tem preços aqui, deixa eu ver mais alguma coisa. Olha, para quem gosta de um vinho espumante, só não pode ser chamado de champanhe porque isso é uma prerrogativa de quem produz o espumante naquela região francesa chamada Champagne. Mas esse é um Cordonil clássico, é um vinho espanhol, é uma cava espanhola, que vocês podem ver até que pela rolha aqui, tem todo um tratamento típico do champanhe. Esse aqui é um semi-sec, que é um vinho que principalmente o público feminino adora bastante, mas é um Cordonil clássico que vale a pena ser consumido. Está num preço fantástico, aqui é R$ 57,90, Cordonil clássico. Achei aqui um italiano que eu particularmente adoro, vale a pena. Eu tomo esse vinho há muitos anos, na antiga cantina Gigetto do Bexiga, ali da rua Avoiandava. Eu tomei muito desse vinho, muito assim, em vários dias, né? Não num dia só. Mas esse é o Chianti Ruffino, um vinho altamente recomendável, da Toscana. É um vinho que acompanha muito bem pizza. Isso aqui para uma pizza de mussarela vai muito bem. Chianti Ruffino, sabe quanto ele está aqui? R$ 47,90. Eu ousaria dizer o seguinte, pela qualidade desse vinho, esse vinho está de graça. Quem conhece vinho pode vir aqui e vai comprovar isso aqui. É um vinho maravilhoso, é um italiano da região da Toscana, que, e olha, ele é um DOC G. Sabe o que é DOC G? Ele tem uma denominação de origem controlada e garantida. Ou seja, é um vinho que não é qualquer um que pode botar DOC G no rótulo, não. Porque o controle, principalmente na Itália, na França, na Espanha, nesses países do primeiro mundo, do velho mundo, é muito exigente. Mas também tem vinhos, eu já mostrei um chileno aqui, tem vinhos da América do Sul,
vinhos do Novo Mundo. Deixa eu ver se eu acho esse aqui. Esse aqui é um francês. O João tá chique aqui na Superbank, hein? É um Le Paradon, um Grenache 2012. É um vinho francês. O texto aqui todinho em francês. Deixa eu até ver da região. Esse acho que deve ser de Bordeaux, pelo jeito. Aqui não está falando, mas eu vou descobrir já já. Espera aí. Não, é de uma região chamada Montmoron, na França, mas é um francês por R$ 69,90. Le Parador, eu confesso, não conheço, mas eu vou experimentar. Depois eu falo em outro programa sobre esse vinho. Deixa eu ver se eu acho um argentino aqui. Achei um uruguaio. O João teve há pouco tempo em Montevidéu. Esse é um uruguaio fantástico, Dom Pascoal reservado. É uma uva francesa, mas que deu certo no Uruguai. Hoje é a principal uva do Uruguai, que é a uva Taná, 2012, Dom Pascoal. Esse eu já experimentei, já tive a oportunidade de degustar. É um vinho maravilhoso. Está sendo vendido aqui na Superbank por R$ 27,90, vinho uruguaio, que vale a pena conferir. Deixa eu ver se eu acho um argentino. Estou com vontade de falar de vinho argentino aqui. Vamos procurar se tem aqui. Tem um Valdivieso, que é chileno. Tem um Palácio. Vamos tentar aqui achar um vinho argentino, chileno também. Deixa eu mostrar esse Late Harvest, que é chileno também, mas é um vinho para acompanhar a sobremesa. É um vinho de colheita tardia, né? A uva. Vocês veem que ele é bem amarelado, um amarelo bem forte. É um vinho bastante doce, mas que acompanha uma sobremesa de forma genial. Vale a pena conferir. E olha, eu estou sabendo que ele está numa promoção, não estou vendo o preço dele aqui, mas eu já comprei há pouco tempo, paguei muito baratinho, não sei se está mantendo a promoção, mas vale a pena vir conferir aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu fiquei com essa mania de querer achar um vinho. Tem um vinho português para quem gosta. Joaquim não podia deixar de falar de vinho português. Um Casal Garcia, que é um vinho maravilhoso, é vinho verde, né? É um vinho que acompanha muito bem peixes. Não bacalhau, hein? Tem gente que acha que para acompanhar bacalhau, como o português tem mania de falar, vamos brindar um vinho verde que é do meu Portugal e tal. Bacalhau não vai bem com isso aqui não, porque o bacalhau vai acabar matando esse vinho, que é um vinho muito delicado. O bacalhau exige um vinho mais forte, um vinho encorpado para fazer frente e, de preferência, um vinho tinto. Mas esse Casal Garcia, para um peixinho, um camarão, nessa época que ainda está quente, hoje está quente demais, vale a pena. É um vinho fantástico de Portugal tradicional, o Casal Garcia é um vinho que vale a pena. E tem vinho nacional, hein? Vinho nacional, Vinícola Aurora. Olha, esse é um varietal, um vinho tinto seco de mesa da Vinícola Aurora, vinho da Serra Gaúcha, vinho 2013, vinho legal, Pinot Noir, uma uva delicada. Pinot Noir é a chamada tinta da Borgonha, né? Uma uva bastante delicada, mas que fornece, ou que proporciona um vinho tinto suave, né? Um vinho tinto delicado, um vinho tinto leve, que acompanha até peixes, viu? O Pinot Noir dá para acompanhar muito bem. Quem gosta de lambrusco vai se deliciar com esse Cavicchioli. Um lambrusco da região de Emília, italiano também. É um vinho super em conta, vale a pena ser conferido, de uma família que vem produzindo desde 1928 na Itália, na região de Emília. Também é um IGT, né? É uma indicazione geográfica típica italiana. Esse Cavicchioli é uma boa indicação. Ou seja, o João está com vários vinhos aqui que vale a pena. Deixa eu ver mais esse aqui. Vamos ver, parece que é um francês, é um Bordeaux, do Grand Théâtre. Bordeaux, também é um vinho de apelação da origem protegida, 2010, vinho numerado, dá para ver aqui. Um Grand Vinho de Bordeaux. Vamos ver aqui qual que é, se eu consigo achar a composição dele. Os vinhos franceses, normalmente, eles têm uma dificuldade, eles dão mais importância para a região da uva do que para o nome da uva. Mas é importado pela Ravan, que é uma grande importadora de vinho, principalmente vinho francês, que está importando também. Não sei se vocês vão lembrar, recentemente a gente entrevistou o dono de uma bodega argentina de Mendoza, o Zucardi, José Alberto Zucardi. Também o vinho dele é importado aqui no Brasil pela Ravan. E
A Zucardi tem vinhos maravilhosos, Zucardi Q, Zucardi A, que a gente falou naquele dia e tal. Vale a pena conferir. Mas esse Grand Vinho de Bordeaux, a R$ 49,90, isso aqui é dá de graça. Vale a pena conferir a adega da Superbanca do meu amigo João. E olha que adega bonita. Fica com vocês aí. Eu estava quase terminando a gravação, agora achei um argentino, eu queria falar de argentino aqui, o Santa Júlia, que é da família Zucardi. Aliás, eles chamam Santa Júlia porque Júlia é o nome de uma filha do José Alberto Zucardi, o proprietário dessa vinícola em Mendoza, uma vinícola maravilhosa que eu tive a grata satisfação de conhecer. E esse Santa Júlia é um Cabernet Sauvignon, é um vinho para o dia a dia também maravilhoso. Cabernet Sauvignon é uma uva um pouco mais encorpada, né? Mas é um vinho elegante, complexo, é um vinho tem umas notas saborosas de pimentas, de ciruelas e de frutas vermelhas, né? É um vinho que vale a pena ser conferido, da família Zucardi. Sabe por quanto esse vinho? R$ 22,90 aqui na Superbanca. Olha, isso aqui tá parecendo um programa de varejo, mas não é reportagem, mas eu fiz questão de mostrar isso aqui quando eu vi, porque eu falei para o João Martinelli, você está com uns vinhos, deu uma de paulista agora, você está com uns vinhos fantásticos e num preço super em conta. Preço que às vezes a gente não encontra na própria importadora. Vale a pena conferir a adega de vinhos da Superbanca. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Revista começa com R, regionalidade também. Não erre, leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e eu tenho certeza de que vocês aproveitaram cada entrevista, cada informação, cada bloco de notícias da edição de hoje. Por isso, eu conto com a sua audiência no próximo programa. Até lá!